Canal 26, o canal da gente. Olá, eu sou a missionária Yasmin. Mais uma vez estamos reunidos para meditarmos na palavra do Senhor. Queremos agradecer a todas as pessoas que têm nos assistido e têm nos respondido como Deus tem operado a favor da palavra dele, que este programa tem sido para abençoar a sua vida. E nós já temos recebido muitos testemunhos dos feitos do Senhor através da palavra ministrada. Nós queremos que vocês fiquem conosco, que você pegue a sua Bíblia, medite conosco na palavra de Deus, porque ela é remédio para a sua vida, ela é resposta para os seus problemas, porque a palavra é Deus falando conosco. Por isso que nós colocamos o nome deste programa Vida na Palavra, porque com certeza, aonde há morte, Deus vai trazer vida, porque a palavra é resposta. E é isso que Deus quer fazer ao seu coração neste momento. Fique conosco, pegue a Bíblia e nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando num livro muito conhecido que está em Gênesis 6, que vai falar sobre a Arca de Noé. Um texto que muitas crianças gostam, né, e conhecem, acham muito um texto alegre, um texto como se fosse uma historinha, mas essa historinha de hoje, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de forma profunda, porque Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele tem dito através da palavra dEle. Diz assim a palavra do Senhor, em Gênesis 6, capítulo 9, alguns versículos nós vamos estar meditando. Fala assim, a Arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividia em compartimento e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. O versículo 18 em diante fala assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você a eles tenha um mantimento. E Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Amados, o que Deus quer falar conosco nesse momento é que os dias de hoje estão piores do que nos dias de Noé. Nós temos vivenciado momentos
na sociedade, no mundo, onde o amor se esfriou, onde as pessoas têm vivido homens arrogantes, homens amantes de si mesmo, homens voltados para a sua própria vaidade, homens que perderam os valores e costumes morais do que nós aprendemos com os nossos pais. Nós estamos vivendo numa sociedade onde todos os dias nós só ouvimos falar na quantidade maior de atrocidades, de pessoas que são assassinadas de uma forma bruta, de situações de muitas perdas, de situações que nós pensamos, se não for Deus, a misericórdia dele, nós não estávamos vivos. E os dias, como eu falei, de hoje têm sido pior do que os dias de Noé. E hoje Deus está falando para nós que Ele está nos dando oportunidade de sermos salvos em Cristo Jesus. E o que Ele nos ordena? Construir uma arca como foi com Noé? Não. Mas a gente voltar para Deus e tentar tirar de nós aquilo que impede de Deus habitar em nossas vidas. E para isso nós temos que aprender, através da palavra de Deus, a nós agirmos melhor nos nossos relacionamentos com o próximo, a nós deixarmos que o amor não se esfrie em nosso coração, porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se está se esfriando. As pessoas, nós vemos lares onde as famílias, pai contra filho, nação contra nação, pessoas que eram para estar se amando, se respeitando, pessoas se matando umas às outras. E nós vimos que Deus, Ele tem dito que Jesus vai voltar para buscar aquele povo que crê nele, que confia nele. E Deus quer que nós estejamos caminhando para irmos morar no céu. Aí você me pergunta assim, mas missionária, isso vai acontecer mesmo? Eu quero te dizer que vai, porque não existe uma palavra da Bíblia que não tenha se cumprido nos dias de hoje. Nós temos visto que diz a palavra que a comida ficaria uma comida cara, e hoje nós vemos que o alimento são alimentos caros. Nós temos visto que as pessoas estão mais pagando mal com o mal do que o mal com o bem. Nós temos visto que as emoções das pessoas estão desvirtuadas, elas estão fazendo um mal por qualquer coisa. A gente vê as pessoas andam no trânsito e elas se agridem como se elas tivessem uma arma na mão, elas se xingam, elas se afrontam umas às outras. E eu quero te dizer que Jesus está dando a oportunidade, se você abrir o coração e querer andar com Ele, Ele com certeza vai te dar a oportunidade de morar no céu. E nós observamos que Noé, ele, naquele tempo que a humanidade estava toda fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor, o Senhor viu que Noé era um homem justo. E Deus quer olhar para você e ver em você uma pessoa justa. E Ele chamou Noé e falou, Noé, eu quero que você construa uma arca. E eu quero que você coloque nela a sua família e pares de animais para que não acabem as espécies. E Noé levou 120 anos construindo essa arca. E você imagina o deboche que foi das pessoas quando Noé construía a arca e as pessoas diziam que não iria acontecer aquele dilúvio. Mas Noé construiu, ele foi acusado, ele foi debochado, porque as pessoas não acreditavam que haveria chuva sobre a terra. Mas houve o dilúvio. Aconteceu o dilúvio. Só que eu quero te dizer que para Noé não foi fácil ele passar 120 anos, não foi um dia, ele passar 120 anos ouvindo as pessoas falando que ele podia ser uma pessoa que estava mal da cabeça.
E hoje você tem visto quantas pessoas pregando o evangelho de todas as formas, através de igrejas, através de televisão, para dizer que você deve aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, porque Jesus vai voltar, que nós vamos morar no céu. Talvez você olhe para mim e pense se essa mulher tem a cabeça perturbada, mas eu não tenho não, porque eu creio nesta palavra. E hoje Deus está dizendo para você que há esperança para você mudar a sua sorte, mudar o seu coração, desde que você entenda e busque as coisas celestiais. Às vezes você está deixando de viver o melhor de Deus porque o seu coração está preso somente nas coisas da terra. Só que as coisas da terra são passageiras, mas as de Deus são eternas. E o que eu vejo nessa palavra? Que Deus está chamando a gente, as nossas vidas, para nós não perdermos o barco. Em que sentido? Porque Noé construiu a arca. E ali só teve oportunidade a família dele. Você imagine o que é uma humanidade, muitas pessoas, e só Noé e a sua família entrar dentro da arca? Foi praticamente 8 pessoas. Poucas pessoas. Sabe por quê? Porque muitos têm sido chamados, mas poucos têm tido a vontade de seguir a Jesus Cristo. E Noé foi lá e entrou dentro daquela arca. Então Deus está dizendo para mim e para você, o barco está passando. A oportunidade de salvação está para todo mundo. E a Bíblia diz que nós temos que crer e confiar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o que eu vejo nessa passagem, que Noé, ele planejou o futuro dele. Que futuro? Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas Deus me falou que vai vir o dilúvio. Então eu vou me planejar. De que forma? Deus mandou eu construir uma arca. Então eu quero te dizer que você tem que se projetar para o futuro. Não esperar para amanhã para ser salvo. Não, você tem que buscar a Deus hoje. É hoje que Deus quer que você se posicione com Ele. Porque você vai começar a projetar para um futuro de que você não vai morrer, mas você vai viver para a eternidade. Você vai ter oportunidade de viver o melhor de Deus ainda na sua vida. Então nós não podemos viver somente o dia de hoje e não fazer projetos para o amanhã. Nós temos que ter Jesus e fazer projetos para o futuro. Nós temos como Noé. Noé, ele ficou 120 anos construindo a arca. Por quê? Porque ele se projetou para algo que ia acontecer lá na frente. E assim temos que ser nós. Nós temos que viver o dia de hoje em comunhão com Deus, mas se projetando para a salvação lá na frente. A cada dia nós temos que se posicionar com Deus e sermos melhores. E também entendermos que o amanhã com Deus vai ser um amanhã de vitória. Então você pare e não deixe o barco passar. Não deixe o barco passar sem você entrar nele. Não deixe que a oportunidade que está vindo à sua porta, você deixe ela e recuse, porque Deus está dizendo que vai acontecer o dia de Jesus voltar. E o que eu acho interessante é que quando houve o projeto desta arca, não se chovia na terra, nem se ouvia falar de chuva. Mas diz que sabe o que aconteceu? O Deus que olha todas as coisas, vê o hoje, vê o amanhã, ele, por causa da maldade do homem, ele resolveu destruir a terra. Mas ele deu oportunidade àqueles que estavam com o coração aberto para ele. E, infelizmente, eu posso dizer assim, só teve uma família que entrou, teve o direito de entrar naquela arca. E o que eu entendo também? Que vai ter situações nas nossas vidas que Deus, não importa a nossa idade. Porque Noé, ele estava com 60 anos. Nós vimos que a pessoa, quando começa a ter 60 anos, ela começa a produzir menos. Ela começa a já estar mais perto de uma aposentadoria.
Só que Noé, quando a gente tem Deus, Deus renova a nossa forma física. E Deus chamou Noé para um grande projeto quando ele estava com 60 anos. E Deus está te chamando na idade que você tem. Você pode ter 60, você pode ter 70 anos, 50 anos, não importa. Mas com Deus Ele renova o seu físico para você conseguir alcançar os projetos de Deus para a sua vida. E outra coisa que eu vejo, nesse texto, que nós vimos que este projeto, ele foi dado por uma pessoa amadora. Noé, quem disse que Noé tinha toda a capacidade profissional para estar construindo uma arca daquele tamanho, onde iriam entrar várias espécies de animais e mais a sua família? Não, mas Deus capacitou Noé, deu todo o projeto daquela arca, disse como que aquela arca seria, e Noé, sendo um amador, ele construiu aquela arca. E vocês sabem de uma história que tem sido, que passado na televisão, que é aquele filme do Titanic. O Titanic foi construído por grandes profissionais, por pessoas que entendiam de navegação. Mas eles não tiveram temor de Deus quando eles disseram que nem Deus deixaria aquele navio afundar. Mas quando as pessoas perdem o temor de Deus e acham que elas são os todos, os que podem todas as coisas, o que Deus fez? Permitiu aquele navio afundar. Mas quem falou para vocês que a arca de Noé afundou? Foram vários dias de dilúvio. Foi um aspecto físico da natureza que nunca se tinha ouvido falar. E nós vemos o quê? Que a arca não afundou. A família de Noé que estava ali dentro, enquanto houve o dilúvio, ela ficou protegida. Ela ficou protegida por Deus. E o que eu vejo que Deus fala, Ele cumpre. Quando houve o tsunami na Ásia, o que eu vi ali, Deus ainda poupou muita gente. Morreram muitas pessoas, mas muitas pessoas ficaram livres. Sabe por quê? Porque Deus deu oportunidade daquelas pessoas que ficaram vivas de ter oportunidade à salvação em Cristo Jesus. Então nós estamos vendo que a palavra está se cumprindo a cada dia. Eu falo isso não para você ter medo, mas para você reconhecer que só há salvação em Jesus Cristo e esperança nele. E aquilo que ele fala, ele cumpre. E eu não sei qual é o projeto que ele tem colocado no seu coração, que você às vezes está olhando a sua idade, você está olhando se realmente vai acontecer. Vai acontecer sim, porque Deus é fiel. E para encerrar aqui essa palavra, eu quero te dizer que mesmo havendo todo aquele dilúvio, depois que acabou todo o dilúvio, quando Noé e sua família abriram o barco, abriram a arca, havia um arco-íris. E o arco-íris representava a aliança de Deus. E Deus quer que você entre no projeto dele, independente daquilo que as pessoas vão falar de você, e que você creia e você tome posse de uma aliança com Deus. Que você tome posse de um arco-íris, que é sinal de quê? De alegria, de coisas boas, de novidade, de um novo tempo. E é isso que Deus tem para a sua vida, é que você creia. Jesus vai cumprir toda a palavra que tem escrito na Bíblia. E você precisa crer. Mesmo que as pessoas debochem de você, mesmo que as pessoas riem de você, mesmo que as pessoas não entendam você, mas você tem que perseverar em Deus, porque só há salvação em Jesus Cristo. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nesse momento, porque Deus tem me chamado para dizer que você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E antes da gente orar, eu queria também deixar para a meditação um aspecto desta palavra que me chamou muita atenção. Foi o fato de que para a família de Noé ser salva do dilúvio, e eles entraram naquela arca com aqueles animais,
Você imagina o que é uma família dentro de um lugar fechado, onde estava chuva para todos os lados. Eles olhavam, creio, nas janelinhas e só viam chuvas. Chuva por todo lado. E aquela família tendo que ficar dentro da arca com aqueles animais. Sabe para quê? Porque nós, para alcançarmos salvação, nós temos que suportar uns aos outros, nós temos que compreender uns aos outros, nós temos que amar verdadeiramente uns aos outros, nós temos que nos despir daquilo que não presta e nós temos que aceitar, de certa forma, as imperfeições das pessoas e não julgarmos as pessoas, mas primeiro julgarmos a nós. E ali dentro daquela arca, aquela família ia passar por vários dias de chuva, ali dentro. E vocês imaginam aqueles animais fazendo barulho? Porque os animais não ficaram quietinhos. Os animais faziam as necessidades deles ali dentro daquela arca e aquela família de 8 pessoas tendo que suportar todo aquele ambiente para alcançar o arco-íris de Deus, a aliança com Deus, a bênção com Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Para nós sermos melhores, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E esta família, elas tiveram que estar ali dentro, juntas, porque havia um propósito, e um propósito muito grande, que era de livramento da morte. E assim tem sido as nossas vidas. Nós temos que aprender a nos relacionar, primeiro, bem com aqueles que não são de dentro da nossa própria casa. Porque às vezes somos bons para as pessoas lá de fora, somos educados com as pessoas lá de fora, somos amáveis para as pessoas lá de fora. E dentro de casa as pessoas às vezes não estão se comportando como Deus gostaria. E Deus está dizendo que para a gente alcançar o céu, nós temos que começar o nosso estágio dentro da arca da nossa casa, que é o primeiro lugar que nós vamos demonstrar que realmente Jesus habita em nossos corações. Então você suporte aquela pessoa que está dentro da sua casa, para depois você suportar aqueles que estão no seu trabalho, dentro da sua igreja, e olhe com os olhos de Deus, e olhe mais as qualidades do que os defeitos, porque assim você vai estar praticando o que Jesus nos ensinou. E agora eu quero orar pela sua vida, pedindo a Deus para que você consiga entender o propósito de Deus na sua vida, na sua família, e que Deus quer sim salvá-los. Basta você crer nos projetos dele para você. Coloque a mão no seu coração, levante as suas mãos se rendendo a Deus e creia que há esperança para o seu coração, porque Deus ele tem sido muito fiel em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir, Senhor, porque nós estamos vivendo no tempos onde muitas coisas ruins têm vindo sobre o mundo. Nós temos visto, Senhor, atentados, nós temos visto, Senhor, pais, famílias sendo mortas de uma forma trágica. Senhor, nós temos visto, Senhor, muitos perecendo, e nós estamos pedindo, Senhor, no nome de Jesus, que cada família tenha oportunidade de construir a arca de Deus. A arca que eu falo, Senhor, é crer que no Senhor há salvação, que no Senhor há resposta, que no coração das famílias venha o desejo de servir a Ti, de adorar ao Senhor, de cumprir com os Seus mandamentos, que as famílias, Senhor, tenham o desejo de morar no céu, e para isso, Senhor, tem que suportar uns aos outros, tem que ser como Jesus, Senhor, amar incondicionalmente, Senhor, tem que ser imitador do Senhor. E eu profetizo, Senhor, porque os dias são maus, e eu venho pedir ao Pai, porque senão as pessoas não vão ter desculpa de dizer que nós não pregamos a verdade. E nós estamos dizendo, Senhor, que o Senhor está às portas, que o Senhor quer buscar um povo que Te ama, Senhor. E em nome de Jesus, que haja salvação nos lares, que haja libertação, que haja um desejo, Senhor, grandioso de Te amar e de Te servir, e que as arcas, Senhor, sejam construídas, e que o Senhor renove o físico, Senhor, de todos os Noés
da atualidade, para ter convicção de que este projeto é um projeto que nasceu no seu coração e que cada um, Senhor, venha alcançar a vitória em todas as áreas que necessitam, porque o Senhor diz que depois do dilúvio houve o arco-íris. Que venha, Senhor, arco-íris nos lares, aonde tem, Senhor, o temor do Senhor e que confia que o Senhor faz mais do que pede e espera. Esta é a oração que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu quero também agradecer a todos os nossos patrocinadores. Eu tenho orado por cada pessoa que se prontificou a ajudar este programa, aos nossos colaboradores do Canal 26, e nós já temos tido testemunhos de pessoas sendo abençoadas. Na sexta-feira eu estou falando porque a pessoa me autorizou falar isso, dar esse testemunho. Na sexta-feira, uma pessoa me procurou, um empresário, dizendo que do dia que ele começou a propor, a estar patrocinando este programa, Vida na Palavra, ele recebeu uma proposta de um grande contrato, onde o valor dele era maior do que outras pessoas, e Deus o honrou. O valor não foi um valor pequeno, foi em outro estado, ele foi convocado para ir lá, e ele ficou tão feliz que ele me procurou para dizer que verdadeiramente Deus está abençoando através desse programa. E eu tenho visto que todas as pessoas que têm contribuído, não só materialmente, mas orando e crendo que Jesus faz, tem sido abençoada. E Deus vai abençoar a sua causa porque Ele tem sido fiel. E eu agradeço por vocês estarem conosco, assistindo o programa cada sábado, às 9 horas da manhã, às quarta-feira, a reprise às 21 horas. E eu quero te dizer que há vida na palavra de Deus. E com certeza, a cada programa, você vai receber uma palavra, e a palavra vai fazer aquilo que é necessário para você frutificar. E eu te agradeço, porque é Deus que está neste negócio. Este programa é como se fosse a arca que Noé construiu no tempo que iria vir o dilúvio. E esta oportunidade que você está tendo, não deixe passar, porque é um barco que está passando para que você seja abençoado. E eu creio que você vai dar testemunho de vitória, porque Deus tem sido fiel. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se é para o Senhor, tem que ser mais forte. Se é para o Senhor, tem que ser mais intensa. Oh, com as mãos bata palma, com a boca glorifica ao Cordeiro, que é digno de toda glória e de toda honra e de toda adoração. Oh, aleluia, 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 aleluia. Adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre no seu rosto, trazendo dor e sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece. Com a vitória desce hoje pra te ajudar. Ele tem uma chave de madeira que abre porta de água, e a vitória deságua hoje, irmão, no teu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões, isto não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando Ele entra numa causa, Ele vai ganhar. Se Ele ordena, morto tem para levantar. Não importa quantos dias faz, eu te digo que isso é coisa de Deus. Oh, aleluia.
desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de água e a vitória deságua. Você sabe mais ou menos onde é o rumo da tua casa? Então aponta pra lá pela fé. Aponta pra lá pela fé. Olha Deus indo lá. Multidões estão gritando. Isto não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que vai fazer. Quando ele entra num problema, ele vai ganhar. Se ele ordena, morto tem. Se levanta já. Não importa quantos dias faz. Eu te digo que isto é coisa de Deus. Olha Deus resolvendo. Multidões estão gritando. Não é coisa para mortal. Quando ele entra numa causa, se ele ordena, morto tem. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Te digo que isto é coisa de Deus. Oh, isso é coisa de Deus. Oh, aleluia. Lázaro sai para fora. Bartimeu, enxergue agora. Escuta a viúva de Naim. Este velório chegou no fim. E você que tá na beira deste tanque, pega a sua cama, bora, se levante. E pra você que tá aqui me escutando, ouça só o que o Senhor está ministrando. O Senhor já tá curando quem está glorificando. E Ele está fazendo um reboliço. E todo mundo vai ver. Isso é incrível. O Senhor está curando. Se você estiver glorificando. E Ele está fazendo. Sua família vai ver. Isso é incrível. Oh, diga. Isto é coisa pra Deus. Isto é coisa. Isto é coisa. Tô dizendo, amigo, isto é coisa. Isto é coisa. Aí, rebece, aí, remontou, aquele negócio é coisa pra Deus.